Estrutura da Fé. Hoje eu vi um bom sermão, muito bom, e queria compartilhar a, a minha visão sobre o mesmo texto. O Rabi, mestre que me ensinou muito bem, está me mostrando muita coisa boa, e eu vou dar a minha visão sobre o mesmo texto. Então o mestre que estava me ensinando já me deu um bom ensinamento, mas eu não pretendo ficar na mesma coisa do que ele já acabou de me passar há poucos instantes. Pretendo decorrer sobre o assunto por minha própria conta, porque acredito que a gente aprende com os nossos pais na fé para poder caminhar com os nossos próprios pés e não para caminhar com os pés deles. O texto está na primeira epístola de São João, capítulo 1. Eu vou começar desde o 1 para pegar bem legal o texto. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e que se nos manifestou. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos-vos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Deus é luz. A nova que dele temos ouvidos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nos declaramos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Eis como sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. É assim que conhecemos se estamos nele. Aquele que afirma permanecer nele também deve viver como ele viveu. Caríssimos, não vos escrevo nenhum mandamento novo, mas sim um mandamento antigo que recebeste desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra de que acabais de ouvir. Todavia eu vos escrevo agora um mandamento novo, verdadeiramente novo nele como em vós, porque as trevas passam e já resplandece a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão jaz ainda nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e não se expõe a tropeçar, mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas sem saber para onde se dirige os passos. As trevas cegaram seus olhos. Bom, basicamente aqui nós temos a parte da expiação em Cristo Jesus como nosso advogado e intercessor. Isso quer dizer que a gente não vai se sujar? Não, mas quando a gente vai a Deus, quando a gente vai a Cristo, a gente toma banho e se limpa. E estando limpos, não viveremos no pecado, porque podemos nos limpar novamente, apesar de às vezes acabarmos nos sujando. As pessoas muitas vezes têm a dificuldade para entender essa parte aqui, ó. Caríssimos, não vos escrevo nenhum mandamento novo, mas sim um mandamento antigo que recebestes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que acabais de ouvir. Todavia, eu vos escrevo agora um mandamento novo, verdadeiramente novo nele como em vós. O que ele está querendo? Ele falou que era um mandamento que não é novo, que é um mandamento antigo, mas verdadeiramente este mandamento é novo. Como assim? Então, ele está explicando. Pela palavra, este mandamento não é novo.
este mandamento é antigo. Quer ver? Quem quiser, Levítico 19, versículo 17. Não odiarás o teu irmão no teu coração, repreenderás o teu próximo para que não incorras em pecado por sua causa. Não te vingarás, não guardarás rancor contra os filhos de teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus mandamentos, não juntarás animais de espécies diferentes. Guardareis meus mandamentos. Os versículos a gente pode, às vezes, ter uma... Os versículos foram colocados posteriormente na Bíblia, então a gente não necessariamente tem que levar eles em consideração como ponto final. Mas aqui, por exemplo, no verso 18, eu posso trazer até a primeira frase do 19, que também tem um ponto final. Não odiarás teu irmão no teu coração, repreenderás o teu próximo para que não incorras em pecado por sua causa. Não te vingarás, não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, guardareis os meus mandamentos. Aí sim, ponto, começa o 19. Que daí entra em outro assunto. Então, isso é um mandamento antigo. Porém, ele é novo para quem está ouvindo. Ele verdadeiramente está sendo novo, porque ele está sendo colocado com a sua confirmação no Filho de Jesus Cristo, no Messias. Né? Não mais aqui pela sombra, pela ordem, não, sim, não, sim. Aqui está sendo colocado pela prática, pelo exemplo da vida de Jesus Cristo. Então, verdadeiramente, ele está sendo colocado novamente. O novamente é novo, de novo, que é o que ele está falando aqui. Todavia, eu vos escrevo agora um mandamento novo, verdadeiramente novo nele como em vós. Porque as trevas já passaram, as trevas passam e já resplandece a verdadeira luz. Cristo. Então, ele está novamente, o novo fazendo de novo. Algo que já era antigo. Né? Então, a lei está se cumprindo aqui. Os mandamentos de Deus estão sendo cumpridos na pessoa de Cristo Jesus, pela prática da vida com amor, que é o que ele acaba de falar. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. Então, aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que ama ao próximo, em verdade, né? O verso 15, maravilhoso. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Essa parte no 16 não procede do Pai, literalmente não é do Pai, com o duplo sentido de proceder do Pai e de pertencer ao Pai. Então essa parte do que não procede do Pai, mas do mundo, ela tem um duplo sentido no hebraico, no grego, desculpa, que é um duplo sentido de não é e não pertence. Não só não vem do Pai, como não pertence, não tem nada a ver com ele, não é dele, é completamente fora da pessoa de Deus, né? Do ser de Deus, né? E o primeiro do 3, que eu acho que é muito bom também ressaltar: considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que, quando isto se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. Aqui nós temos a visão do amor de Deus para com nós, que nós vivendo e amando as pessoas, os nossos irmãos, de uma forma verdadeira, Cristo vivendo na nossa vida, o Espírito Santo vivendo na gente, e a gente podendo ter esta vida em amor, baseada em amor, somos filhos de Deus, verdadeiramente, de fato, filhos de Deus. Porquanto, aqui, sabemos que quando, caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Aqui é a glória, é a morte, aí sim seremos completamente santos, porque Cristo terminará sua obra em nós.
Então ainda não somos, havemos de ser. Já somos filhos de Deus, já estamos no caminho. Porém, a conclusão é lá no final. E sabemos que quando isto se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. Aqui a parte 2. Isso pode se traduzir também quando Ele aparecer. Trata-se de Cristo. Então, quando nós o vermos, aí sim a obra estará completa, concretizada, né? Completamente concretizada. É um texto ótimo, dá pra seguir muito, mas eu já tô com 10 minutos, então eu vou acabar me espichando demais. Vou só pegar essa parte. Ódio, amor do próximo, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 13. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que fomos trasladados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Como o próprio Cristo diz, aquele que amaldiçoa seu irmão, desraca seu irmão, é um assassino. Matou ele no coração, já é condenado de assassinato. Então não guardareis seus mandamentos, os mandamentos da lei aprimorada por Cristo, mais entranhada no coração do ser humano que Cristo nos deu. Guardar estes mandamentos, né? Que é muito complexo, óbvio, é muito difícil. Nisto temos conhecido o amor de Jesus, que deu sua vida por nós. Também nós, outros, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha que beleza. Quem possuir bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. Nisto é que conhecemos se somos da verdade e tranquilizaremos a nossa consciência diante de Deus. Caso nossa consciência nos censure, pois Deus é maior do que nossa consciência e conhece todas as coisas. Aqui, consciência é literalmente coração, o que há no teu interno, no teu interior. Porque se você ama realmente uma pessoa, você vai fazer o possível. Você vai amá-la com atos, com atitudes, com verdade, com como ter uma esposa, você diz sim para sua esposa, você quer ficar com ela, você diz não para todas as outras mulheres, né? Então, é uma atitude, é uma decisão, uma atitude, algo vivenciado e que contempla e culmina nos atos da pessoa, né? Dizer que ama, que ó, mas apenas no mental, no coração e não ter nenhuma atitude é impossível. Não é um amor de verdade. E hoje em dia vemos isso no mundo, que é muito difícil as pessoas se amarem, exatamente pelo individualismo, né? Uma pessoa egoísta não pode amar o outro. Porque aqui, como nós podemos perceber, também nós outros devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Uh, Amar de verdade é pensar primeiro no próximo, depois em nós mesmos. Colocar o bem de alguém adiante do nosso. Isso é o amor de verdade. E como nós vivemos um mundo muito individualista e estamos acostumados com isso, primeiramente pensamos na gente. Primeiramente pensamos em nós, se vai haver algum problema, se vai haver algum benefício, ou se simplesmente pode até não haver benefício, mas se podemos ser lesados ou prejudicados com algum ato, então acabamos nos eximindo e perdemos a coragem de contrapor e contradizer às vezes algumas coisas que o mundo está trazendo para a igreja, e perdemos isso, essa coragem de combater, de bater de frente, exatamente pelo individualismo, por ter medo de causar algum prejuízo para si ou para os meus. Então eu me eximo, coloco um escudo ali na frente e acabo deixando que as coisas corram do jeito que estão correndo. E isso que vem dominando com muitas sutilezas de Satanás as nossas igrejas, né? Os púlpitos têm sido tomados por isso, muitos e muitos lugares que a gente vê esse tipo de coisa. Graças a Deus eu tenho sido ensinado por uma pessoa muito boa que não vejo heresias. Mas ao invés de procurar uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto de Deus.
né? Que não tenha heresias no púlpito, que não tenha esse peso sendo atirado, atirado e atirado. Pessoas que saibam conversar, que estejam dispostas a conversar e a te ouvir. Isso é muito, muito interessante. Mas vou me ater ao texto. Quem observa seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. É nisto que reconhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aqui eu já peguei o último verso, porque esse verso já diz tudo. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. É o Espírito Santo, obviamente, né? E nisto que reconhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O Espírito Santo, e vos reconhecereis pelos seus frutos, né? E caridade. Amemo-nos uns aos outros porque o amor vem de Deus e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Basicamente, sem uma vida com um completo amor, carinho, atenção, compreensão. E como Paulo diz em Efésios, devemos nos suportar no amor, porque às vezes é difícil amar o próximo. Às vezes é difícil a gente nos amar, né? A nós mesmos. Mas principalmente, exatamente por esse individualismo também, às vezes acontece muito, eu aprendi a duras penas isso, né? Aconteceu muito comigo, de não se perdoar. Observar os mandamentos de Deus. Deus manda que a gente perdoe as pessoas. E é o único mandamento que é condicionado, que você só tem o perdão quando perdoa. Se tu não perdoa, você não será perdoado. É o único dos ensinamentos que ele é condicional, né, de Jesus Cristo. Trazendo isso, amarmos as pessoas uns aos outros como a nós mesmos, às vezes não nos amamos da maneira correta. Então, como amar ao próximo se eu não consigo me amar da forma correta, da forma que Deus me ensina, que está aqui na palavra? Isso é palavra. Perdão. Amor é perdão, principalmente. É caridade. E às vezes nós temos isso para com as outras pessoas e não temos com nós mesmos. Eu aprendi a duras penas isso, porque por muito tempo não me perdoava pelos meus pecados, mesmo já tendo me arrependido, chorado aos pés de Cristo e pedido perdão, sabendo que Cristo perdoou e perdoa, eu não me perdoava. Eu não era capaz de me perdoar. E eu ficava agindo retroativamente, voltando naquele sentimento e voltando, e isso não causa nenhuma edificação. Muito pelo contrário. A gente continua se penalizando e penalizando e penalizando por algo que já está perdoado, já foi pago, já está consumado, né? Devemos ser justificados de verdade. Quando nos justificarmos em Jesus Cristo, expiar os nossos pecados, é completo. Não é pela metade, não é um pedacinho e tu tem que refazer isso de novo e refazer de novo. Não, tu vai refazer isso com os pecados novos que você vai cometendo, porque a gente não é perfeito, seremos na glória. Mas não ficar voltando a antigos erros, a pecados antigos e nos martirizando novamente, 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 porque isso não vai nos edificar. Isso vai nos colocar cada vez mais para baixo. Isso vai nos fazer sentir cada vez mais piores e mais afastados de Deus. E aqui está dizendo: já sois filhos de Deus. Já é. Não é ainda como haverá de ser, porque ainda não conhecemos Jesus Cristo face a face. Mas quando conhecermos, aí sim a promessa estará completamente cumprida. Seremos um só com o Pai, e o Pai já é com nós, tendo uma vida em amor verdadeiro, de caridade, em atos, em atitudes, vivenciando e amando a Cristo assim como Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro, e aí sim a gente pode conseguir amar de verdade, aprendendo a amar com quem realmente ama, com um amor puro e verdadeiro, e que deu a vida por nós. Assim devemos também dar as nossas vidas pelas dos nossos irmãos e nos amar também. É amar aos outros como a nós mesmos. Então amemo-nos direito, primeiro, nos perdoando, perdoando o próximo pelos erros deles e em comunhão com Deus. Esse é o amor puro de Jesus Cristo que Ele nos ensina, que Ele nos dá. Esse é o ensinamento da palavra de Deus. Muito obrigado. Quem gostou, dá um curtir. Ótima ideia. Muito obrigado. Boa noite. Deus abençoe.